novembro é celebrado o mês do empreendedorismo feminino e por esse motivo nós vamos ter um programa super especial com mulheres empresárias aqui da cidade de Jundiaí. Nós vamos falar com uma maceira que empreende com um negócio familiar, com uma engenheira que fez transição de carreira para o mercado de moda e com uma sommelier que tem loja e inclusive será o cenário do programa de hoje. Bem-vindos, cafezeiros! Bora colocar esse café em dia? Hoje o programa ele é num formato diferente. Nós estamos numa roda de mulheres lindas e maravilhosas, porque nós vamos falar sobre empreendedorismo. E eu vou começar apresentando, são 3 assuntos diferentes, 3 negócios diferentes, mas eu vou começar apresentando pela nossa anfitriã, que abriu as portas aqui da Miss Sommelier para o Café em Dia. Tudo bem, Carla? Tudo bem, e vocês? Bom, a Carla, você tá aqui no Jardim Samambaia, você tem uma loja aqui, né? Já tá há quanto tempo aqui no Jardim Samambaia? 2 anos e meio. 2 anos e meio, nós vamos falar mais sobre isso. Mas a Carla, ela é a proprietária da Miss Sommelier. Do lado dela eu tenho a Marina, a qual eu sou cliente dessa mulher, Marina Lara Boutique. Falei certo? Falou certo. É que o Boutique, na verdade, ele saiu. Hoje ele é o Marina Lara, porém no Instagram, nas redes sociais, ele continua com o Boutique, mas a loja chama Marina Lara. Marina Lara. Inclusive, daí quando ela me manda mensagem no WhatsApp confirmando que vai participar do programa, vem Stephanie. Aí eu falei, gente, eu tô chamando essa mulher de nome errado desde Não tá. É Stephanie Marina. Meu nome é Stephanie Marina. Ah, tá. Quer que eu te explique por que é a Marina Lara ou depois? Já você vai explicar. Então ela tem 2 lojas, uma no Medeiros e agora acabou de inaugurar uma aqui também. Lá já é Malota? Ali já é Malota. Tá, e é bem próximo aqui da Miss Sommelier, né? Bem próximo. Sim, bem próxima. E daí eu trouxe uma do Traviu, porque se não tiver alguém pra falar de comida, não faz sentido nenhum programa pra mim, tá? Mas nós vamos falar com a Maria Elisa, da Tressorelli Pasta, que tá ali no Traviu. Tudo bem, minha lugar querida? mais lindo de Jundiaí. Olha que talvez... Ai, vamos fazer uma... A controvérsia. Não, Jundiaí é lindo, é enorme, e a gente não conhece Jundiaí como deveria, né? Vamos falar a verdade. E a Má vem de uma família de maceiras, né, Má? Isso, uma família de tradição italiana, né? Nós somos todos descendentes italianos. E a gente continuou fazendo o que a tradição pede, né? Comer macarrão. Acho justo. Macarrão. E a gente continuou fazendo ali. Inclusive, mais tarde vai ter macarrão e vinho, só pra avisar. Continuem assistindo. Mas, bom, vamos lá. Então, nós temos 3 negócios diferentes e nós vamos falar um pouquinho, é uma roda de mulheres pra gente falar sobre empreender, que não é fácil para nós como mulheres, né? E nós não queremos falar só das dificuldades. Acho que o programa hoje é para falar da jornada do empreender mesmo, que é algo muito... Como nós estávamos falando antes aqui, os altos e baixos do aprendizado e do processo. E eu vou começar por você, para fazer uma perguntinha para você, porque é a minha curiosidade, tá? Bom, a gente olha no seu Instagram, a gente vê muita viagem, muita coisa. Quando foi que você transformou, não sei se era um hobby antes, quando foi que a Miss Sommelier nasceu, paixão por vinho nasceu, quando que isso aconteceu? Bom, o vinho já vem de família, né? Sou descendente de italianos, então meus avós... Você é de Jundiaí também, Sou cara? de Jundiaí. Tá. E meus avós já tinham a tradição de tomar vinho, colocar o vinho na sopa, potear o pão no vinho. Não fiz isso ainda, acho que quero fazer. Então, É bom? Tem uma memória afetiva. Dá uma memória afetiva. E, então eu sempre tive muito interesse pelo vinho também, depois pelo vinho fino, né? Além do vinho de mesa. E... sempre gostei das viagens e veio como um hobby mesmo, de tentar conhecer mais, de aprender. E fui fazer cursos e quando eu vi já estava virando uma profissão. Isso faz quanto tempo, Carla? 6 anos. 6 anos. Então foi depois de ser mãe? Depois de ser mãe. Entendi. Foi depois de ser mãe. Já gostava do vinho, mas de realmente estudar e me dedicar a isso foi depois da maternidade. E assim, uma das coisas que eu mais... Porque assim, a gente ter espaços onde a mulher é bem-vinda para beber, sem ficar com medo, sem ficar com receio,
Porque, assim, mulher sozinha bebendo, ela denota que, sei lá, ou é uma solteirona, ou é uma fracassada, ou tá atrás de companhia masculina. E, na verdade, não. O seu espaço que você fez aqui, que a loja é lindíssima, é um dos lugares que eu mais gosto de parar, se eu quiser. Ou eu venho comprar o vinho, ou, como já fiz, né, Carla? Sim. Peço, Carla, o que você tem de taça aberta aí? E a gente senta aqui e toma um vinho à vontade. Tranquilo. Sim. Eu acho que é muito necessário isso que você fez. O vinho é um universo muito masculino, né? Sim. Agora que as mulheres estão entrando mais nesse mercado, estão conhecendo mais. E até quando eu fui escolher o nome da loja, né, o Miss Sommelier, foi pensando de colocar mesmo um feminino aí, né? Que ainda é um universo muito masculino, né? Os homens gostam muito de vinho, compram mais vinho do que as mulheres, entendem mais de vinho, mas eu queria trazer as mulheres também, né? Fazer essa chamada, vem participar. Isso, a mulher sentar num restaurante e conseguir escolher seu prato e o vinho para harmonizar, ou entrar na loja, eu quero um vinho porque sem vou cozinhar, ou vou dar um presente, enfim. Trazer a mulher para esse universo mesmo, né? E acho que faz muito sentido, mais do que uma bebida, né? O vinho é muito mais que uma bebida, né? Você como uma maceira, massa e vinho combina? Combina super. Combina super. Além da cultura, das histórias, ele agrega, amizades, conhecimento de pessoas, a parte social, né? Então, o vinho é um universo, assim, imenso. Delicioso. Além de delicioso. E hoje em dia não tem só vinho pra harmonizar com massas, né? Não, Tudo, né? Vinho pra dias mais quentes, pra dias mais frios, pra tudo, tem vinho. O brasileiro, ele tá entrando muito nesse mercado do vinho, né? Então, a E gente é bom vê, que tenha essa... os europeus, ou mesmo argentinos, os chilenos, eles têm muito mais a cultura do vinho do que o brasileiro, né? Então, o brasileiro ainda tá começando, mas assim, eu tenho visto muito interesse, né? Tem uma troca muito grande aí de outras bebidas pelo vinho, então o brasileiro tem crescido o interesse, né? Exatamente. E tá mudando o paladar também, Sim, né? mudando Porque o as pessoas paladar. procuravam um vinho mais suave, né? Agora eu também tô vendo que as pessoas estão procurando um vinho mais seco, mais encorpado, né? Isso é legal. Tá aprimorando o paladar, né? E o conhecimento, então E como legal. que... Essa pergunta é para as três, tá? Como que vocês enxergam? Porque, assim, tem uma... Hoje, a mulher beber, né? Toda mulher, a maioria bebe, como a maioria dos homens bebe. Mas ainda existe o estigma da mulher mãe, que não pode beber, que não pode confraternizar, que se estiver bebendo sozinha... Eu amo beber sozinha, inclusive adoro, recomendo, tem que beber sozinha, porque a gente se conhece muito bebendo sozinha. Mas para vocês, como que vocês estão enxergando esse avanço agora? Da mulher que gosta de beber e procura um lugar para beber e quer esse lugar para beber. Como que pra vocês veem isso? Fala você, Marina. É algo que você faz? Eu faço muito. Hoje em dia eu bebo realmente praticamente só vinho. Eu era muito da cerveja, mas eu migrei conforme foi amadurecendo um pouco, migrei pro vinho. Mas eu nunca tive muito esse problema dessa visão masculina de pensar o que o outro tá pensando, de eu estar sentada bebendo. Normalmente eu nunca tava procurando algo, eu estava bebendo ali porque eu queria mesmo estar naquele momento. Você já tava resolvida. Mas a gente sabe que existe esse estigma. Existe demais, né? O machismo a gente sabe que existe em todas as áreas e essa é muito forte, mas por que mulher beber? É muito feio mulher beber, né? Não é muito feio, gente. Na verdade, hoje é necessário que a gente pra de vez em quando a gente, de vez em sempre, quase todo dia. Talvez precisa, né? Mas eu nunca tive o hábito de beber sozinha. A não ser assim, tô cozinhando, aí eu bebo sozinha. Eu sempre fui a lugares com as minhas amigas, por exemplo, de quinta-feira, eu junto minhas amigas, a gente vai tomar um vinho em algum lugar, ou a gente vai tomar um vinho na casa uma da outra. E eu nunca passei muito por essa visão de, eu sou mulher e eu não posso. Mas eu não sei se é porque eu sou aquariana, e olha eu aqui batendo no microfone, se eu sou aquariana, relaxa, que eu sou um pouco do contra. Então, se me falaram a vida toda que eu não podia, eu falava, eu gosto dessa. Mas por que eu não posso? Eu vou tomar um vinhozinho. Agora é que eu vou. Agora é que eu vou. Agora que você vai, né? Bom, mas eu toquei nesse assunto porque, de fato, a gente tem que... Eu acho que a mulher tem que buscar alguns espaços e ela tem que firmar. Porque parece que foi dito pra nós que a mulher empreendedora...
Enfim, nós vamos entrar mais nisso, mas agora eu quero falar um pouquinho com a Má. Eu tô falando Má, mas é Maria Elisa o nome dela, mas eu já estou à vontade com ela, então eu falarei Má. Eu gosto. Vamos lá. Sabemos que às vezes é difícil empreender com família. Fala um pouquinho dessa sua jornada que veio o empreendimento familiar. Eu comecei a trabalhar lá na fábrica, no pastifício, com a minha filha que já tinha 1 ano e meio. Tá. Né? Porque o pastifício veio da minha mãe, da minha tia e de 2 amigas, né? E daí aos poucos elas foram saindo, né? Porque elas já eram, vamos dizer que todas já meio de idade, né? Sim. A minha tia muito mais, né? Até ela teve um problema na vista e acabou não podendo mais trabalhar lá, né? Então ela foi quase que a primeira a sair. E depois eu entrei numa necessidade delas lá. E a minha filha tinha 1 ano e meio, né? E assim, quando eu entrei, eu amei já. Já entrei gostando já do negócio, né? E assim, a gente tem que se fazer de 10, né? A gente tem que se dividir em 10, né? Então assim, eu tenho o horário de trabalhar, eu tenho o horário de cuidar das crianças, eu tenho o horário de fazer o almoço, porque ainda as pessoas me ligam, tipo assim, das 11 a 1, eu falei assim, agora é o meu horário de mãe, né? Então eu tenho que ser a mãe, né? E a gente tem toda a família para cuidar também, né? Então eu tenho meu pai também que tá idosinho agora, tá lá junto com a gente. Que a então... família, meio que a vida não para porque nós decidimos empreender. E é ainda, louco isso, né? É louco. E ainda o meu trabalho, né, a minha empresa é lá na minha casa, né, que eu moro num sítio. Eu moro num sítio e aí tem tudo, o trabalho todo, então né, porque o meu sítio é de produção também, o sítio da minha família é de produção, então a gente tem a uva, tem o caqui e tem, que é o meu marido que cuida agora, né, da uva e do caqui, e daí a gente tem também a empresa e eu tenho minha casa. Né? Então a gente tem que tirar esse tempinho, né? Tentar fazer com que tudo flua do mesmo jeito. E é louco isso. É louco. Né? É louco, porque tem dia que a gente fala assim, meu Deus do céu, quem eu sou agora, né? Aonde que eu vou? E é o tempo inteiro. Parece que às vezes eu tenho a impressão de que às vezes eu tô lá cozinhando e tô falando com o cliente. Eu faço isso também. E você fala às vezes pro cliente, viu? Meu filho tá aqui do meu lado. Antigamente eu tinha um pouquinho de... Não era vergonha, mas eu falava, pô, como que ele pode me enxergar? Hoje eu já não tenho. Eu falo assim, tipo, eu sustento. É isso mesmo, eu sou dona de uma imobiliária e eu sou mãe de um filho de 5 anos. De repente, de vez em quando ele tem que estar na barra da minha saia. De repente sai mãe no áudio, né? Não, e é sempre mãe, alguma coisa. Eu falo, ó, agora ainda mais se me liga depois das 5. Agora ele tá comigo, inclusive. Mas na verdade é bom saber dividir também, né? Porque eu trabalho com o meu marido. Então, se deixar, a gente passa 24 horas do dia falando sobre a loja, sobre as lojas. Porque a gente vive a loja dentro de casa e fora de casa. Então, a gente tenta ao máximo. Chegou em casa, claro que, por exemplo, agora a gente está fazendo um curso. Então, a gente chega em casa, a gente vai fazer o nosso curso e acaba que o curso é voltado ao empreendedorismo, voltado à loja. Então, a gente conversa sobre isso. Meio que o assunto gira o tempo inteiro. Mas aí acabou o curso, a gente vai assistir uma série. A gente vai conversar sobre outras coisas, porque senão a sua vida vira o seu negócio. Se ele tivesse, talvez, outro trabalho e eu outro, a gente consegue chegar em casa, eu falar as minhas experiências, ele falar as experiências dele. Sim. Mas quando a gente trabalha em família, é assim você mesmo. vive o seu negócio. Então, e o problema é que às vezes você traz a briga que tava no serviço. eu não levo. Você não leva? Eu não. Eu sou aquariana, eu não levo. Ele é escorpiano, ele leva. Aí eu tenho que ficar, mas viu, acabou, a gente já saiu da loja, você lembra? Porque ele é mais rancoroso. O Kaique, ele é muito correto, muito certinho. E ele não consegue dividir, separar. Por exemplo, a gente não é muito de brigar, mas às vezes tem uma discussão ou outra. Eu penso A, ele pensa B. E pra mim acabou ali, a gente já resolveu, acabou. Se eu discutir com você, acabou ali, acabou. Eu não sou de guardar rancor, eu ficar, nossa, mas em 1962 a Carla me falou que isso aqui... O escorpião faz. O escorpião não. O escorpião e o ariano, eu tenho essa... Eu sou ariana, né? Eu tenho essa pontinha do ar, mas eu não sei se eu esqueci. De vez em quando você dá uma tacadinha. Algum dia eu vou usar isso contra você. Você fica guardando. Não, é horrível isso, eu tô tentando melhorar. E você, Carla, como que é? Porque você também é mãe. Sim. 2 filhos. Sim. O marido ajuda aqui? Não. Como que funciona essa rotina? Ele acaba assim, às vezes tem alguma conversa como... ele tem outra carreira, então às vezes eu peço uma opinião, tem provavinho, ele me ajuda, ele também gosta. Então, assim, tem um companheirismo aí, uma ajuda mais externa, né? Mas ele não tá envolvido no seu negócio, acaba separando sim, um pouquinho, né? não Tá envolvido, então aqui as decisões, tudo são sempre minhas, né? Administrativo, mas acaba tendo, assim, olha, aconteceu isso.
dar opinião, Traz, né? O dia de uma maneira não essencial, né? Sim, é mais fundamental, é mais essa troca mesmo de opinião, nada. Mas é bom compartilhar com É eles, ótimo. né? É bom. É bom. Ele tá casado pra quê? A orelha dele tem que esquentar por algum motivo. E eles veem outra coisa de fora, né? Sim, do mesmo jeito que ele traz alguns assuntos também, sentido, né? É natural, né? É uma pergunta, não tá no roteiro. Eu gosto de fazer isso com ela. Algum marido aqui se opôs na hora do empreender, questionou, teve que provar que, tipo assim, o porquê que eu quero empreender? Porque eu vou explicar a pergunta. Parece que quando o homem decide fazer qualquer coisa, ele tem um aval simplesmente... assim, de a ser mulher... homem, né? De ser homem. Parece que é assim, a mulher, ela casou incondicionalmente, ela tem que apoiar. E a gente às vezes faz isso sem pensar. Mulher decidiu empreender. Parece que são muitos porquês do que nós vamos fazer. Rolou com algum dos companheiros? Sim, porque comigo sim. Aí, porque eu comecei indo devagarinho na empresa, né? Então, assim, a minha mãe falava assim, você pode ir buscar não sei o que pra gente? Você pode ir, já que você está aqui, né? E eu fui entrando devagarinho. Então, assim, quando eu entrei de vez, aí eu sentia o peso, né? E o meu marido também. E ele questionou muitas vezes isso pra mim também. É isso que você quer? Você vai fazer isso? Né? Porque eu falo assim, e não é ruim isso, né? Porque assim, é o homem que provê, né? A mulher, né, vamos dizer assim que na essência, ela é a cuidadora, né? Pelo menos na forma com que a gente foi colocado na sociedade, né? Mas a mulher é um amor que a gente tem que o homem não tem. Não. Então, O homem não enxerga a casa como a gente. Então, É natural. E é natural do homem questionar isso, tipo, mas você vai largar o amor pra ir na razão, né? Porque é inteiramente razão quando a gente empreende, né? É a gente negócio. tem que ser frio, né? Tipo, até pra lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, tem vezes que a gente tem que ser frio. E é ruim isso, né, pra mulher. Vai contra né? o nosso lado maternal, né? Então, assim, é muito pra eles, então, assim, tipo, é a essência, não é nem falar assim, foi contra de ser uma pessoa ruim, de não deixar a gente trabalhar. Mas é a essência, o homem que provê e a mulher que dá o amor. Né? Entendi. Então, assim, ele questionou muito, né? E você é agitada. Ixi! Desculpa. Eu quero provar. Não, eu quero provar. Que eu tava né? certa. Eu quero fazer, eu quero provar que eu vou conseguir. E tinha vez que eu caía, né? Daí ele falava, tá vendo? Mas depois eu me reerguia e fazia. E depois, assim, a gente foi se entendendo muito. Que agora é essa troca, sabe? Que nem você tava falando do seu marido, né? Ele dá a opinião. Isso é importante pra gente. Porque a gente eles precisa dessa participam da proteção. nossa vida, né? A gente precisa dessa proteção também masculina, né? E a gente vai dar a cara a tapa, mas eles protegendo a gente, né? Eu acho que a gente consegue ser muito mais forte, ser muito mais determinada. Tendo ir pra apoio, frente, né? tendo um apoio, tendo alguém que tá nas nossas costas, assim, ninguém vai chegar, porque ela é você capaz, isso é legal. Eu pra mim teve alguns desafios. Na imobiliária ele nunca me questionou, né? Foi no podcast ele falou, cara, o que você tá fazendo? Talvez porque fugia completamente do que ele achava normal, sei lá, da zona de conforto. Sai no podcast, ela vai ficar parecendo. Não, Mais porque um já trabalho, é mais trabalho. Meu marido fala isso também, você vai pegar mais uma coisa? Foi meio assim no começo, mas agora ele, tipo assim, não, você tomou a decisão certa. Eu falo, casou comigo, cara. Lógico que eu tomei. Qual a sua dúvida? Quase dúvida sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho pra você também, Carla. Na verdade, eu tive uma troca de carreira, né? Era a próxima pergunta, então vamos falar sobre transição de carreira. Diga sobre a sua. Eu sou musicoterapeuta e eu dava aula de pilates, né? Então já estava aí há mais de 20 anos nessa área da saúde, né? Você tem cara mesmo de professora de pilates. Musicoterapeuta também. Então, eu fiz administração de empresas também, né? Entendi. Então, e eu já tenho uma clínica de fisioterapia com meu irmão e foi uma transição. Então, eu ia deixar uma carreira aí de mais de 20 anos para me dedicar a uma coisa totalmente nova, né? Mas não foi fácil, foi uma decisão que teve que ser amadurecida, né? Mas deu certo. Teve, A assim, maior dificuldade que você acha que você teve pra fazer a transição?
Os filhos. Os filhos. Os filhos, porque aí eu tava, assim, já há um tempo com a vida acertada, a rotina com eles muito certa, né? Estável. E com a loja foi assim... De ponta cabeça, né? Virou tudo. Então, foi uma conversa com os meus filhos, foi uma conversa com os meus pais, tipo, pra ter um apoio ali também, né? Meio Olha, que vocês teve que envolver, né? Isso, meus horários vão mudar, vocês conseguem me Uma rede de ajudar. apoio, né? Então foi tudo muito pensado pra fazer isso, né? E mudar. Mas tive o apoio de todo mundo, assim, mesmo meu irmão, né? Falei assim, não, Carla, vai. Se não der Quanto é certo, você importante, volta, né? Ele falou, você volta. Né? Rede de apoio é não tudo. tem problema, né? Então, toda essa rede realmente é essencial, né? Mas tem uma coisa que às vezes, e o programa não é sobre a diferença entre homem e mulher, não, mas é que quando a mulher decide fazer algo, o quanto ela mexe com a rotina. E o quanto a gente tem que enfrentar mais dificuldades por isso, porque você tem os filhos, você tem que levar muita coisa em consideração para conseguir fazer uma coisa que talvez pro homem era só Mais fazer. simples, né? Sim, Mais simples. Não, porque a gente é assim... É a gente isso, é acaba o cuidado. sendo A gente é o responsável lar por e esse o cuidado. negócio. E eu não queria abrir mão disso, entendeu? Eu a não queria gente- simplesmente, não, eu vou colocar meus filhos em período integral na escola e delega aqui, delega aqui. Não, eu quero continuar cuidando deles, eu quero estar presente na vida deles, né? Então... É o repartir a atenção Isso, pra é cá. essa mudança, né? Você tem que mudar tudo e dá certo, né? Tem que só readaptar tudo, né? E você, Marina, de engenheira para loja de roupas? Eu sou engenheira civil formada. Não que eu não quisesse ter feito engenharia civil, eu sou muito grata por ter feito, porque me abriu muitas portas na época da faculdade. Eu fiz estágio em grandes empresas, aprendi muita coisa. Eu tenho uma bagagem da engenharia que eu uso até hoje nos meus negócios. Mas eu fui muito incentivada pelo meu pai. O apoio que meu pai não teve do pai dele para fazer engenharia civil, ele colocou em mim. Esse peso ele colocou em mim e eu acabei fazendo. Em 2017 eu perdi meu pai. E foi do nada. Simplesmente eu estava em Santo André, eu trabalhava na época em Diadema, numa construtora, e eu perdi meu pai. E isso virou uma chave na minha vida. Porque ele era uma pessoa tão forte, tão grande, que eu achei que nunca pudesse acontecer algo com ele. E a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente tá aqui. Mas e amanhã? E mais tarde? E Aí daqui eu falei, quer saber? Eu vou fazer algo que eu queira. E na época, que eu sempre quis no caso. E na época, eu recebi uma proposta muito boa para trabalhar em Perdizes, em uma construtora em São Paulo. Eu simplesmente falei, eu vou fazer o que eu sempre quis, que foi empreender, que trabalhar com moda. Eu sempre amei moda desde que eu nasci. Parece algo bobo de criança, mas não é. Eu fazia roupa para minhas bonecas, eu costurava. Eu vendia pra elas o tempo todo as minhas roupas. Então, assim, era algo... A vendedora já tava lá. Era algo que Ela não brincava de boneca, ela tinha cliente. Não, eu tinha cliente, eu montava elas sentadas, eu atendia minhas bonecas, então assim... Ai, que bonito. Foi algo que eu sempre... Quando eu conto, às vezes parece meio bobo, mas é muito Não real. é, Era o que eu gente. queria, era o que eu gostava. E eu sempre gostei de lidar com pessoas. Vocês podem ter percebido desde que eu cheguei, eu não parei de falar um minuto, mesmo falando que eu tava nervosa. E, Tá ótimo. E aí eu resolvi, com um apoio muito grande, até a hora que você fez a pergunta sobre apoio de marido, família, fugiu completamente do normal, porque o meu marido me deu muito apoio, foi a pessoa que mais me apoiou. Ele falou, não, você vai fazer o que você tem vontade, você vai fazer o que você gosta, o que você quer, que você vai acordar todos os dias pra fazer, e eu vou te ajudar. E na época ele trabalhava em uma multinacional, mas ele falou, vou te ajudar. E quando eu falei com a minha família ficou um pouco assim, porque eu fiz engenharia civil, Meio que o mercado certo, seguro, na vamos dizer cabeça assim. das pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais antigas, é o quê? Você tem que entrar em uma empresa e fazer carreira na empresa. Você vai crescer em uma empresa. Você montar uma empresa totalmente diferente, nem é no ramo, é algo que é estranho. Será Eles que vai fazem dar umas certo? perguntas assim, duvidando, né? Duvidando, já dizendo não, né? Tipo Exato. assim, nossa, mas será que você vai vender? Não, Não e- é? Mas pra quem que você vai vender? Mas será que vai ter cliente? Não é? Essas perguntas. Como que se a fazem. questão é que eu fui sacoleira. Com muito orgulho, eu fui sacoleira. Eu peguei um dinheiro, na época, com a minha irmã e com o meu marido. Fui, comprei algumas peças. No primeiro final de semana, eu vendi todas as peças. Todas as peças. E aí, foi crescendo. E aí, fazia um mês que eu estava como sacoleira, fazendo o que eu queria, né? E surgiu uma oportunidade para trabalhar em Perdizes, em uma construtora grande.
e o salário bom, uma oportunidade muito boa. E eu peguei e fiquei muito confusa. Falei pro meu marido, o que eu faço agora? Ele falou, eu acho que você não pode abrir mão do seu sonho. Se o seu sonho é trabalhar com moda e empreender, é isso que você tem que fazer. Aí eu abri mão e a partir dali eu falei, agora eu vou focar, eu vou me dedicar no que eu quero. Fui fazer curso de consultoria de imagem e estilo, comecei a procurar marcas novas e isso foi em 2017. Em 2019 eu montei a primeira loja física, que foi aqui em Jundiaí, na época eu morava em Santo André. Nós dois, né, abrimos mão de ficar lá, que era do lado da empresa dele. Ele trabalhava na Ford, então era em São Bernardo, pra ele era muito cômodo. Pra vir até Jundiaí, ter que viajar todos os dias pra eu poder fazer o meu sonho, que era empreender e ter a minha loja física. Então ele Ele e minha irmã foram os maiores apoiadores. E é necessário, porque se não tiver alguém que de fato te apoie, você é difícil pra mulher Muito. tirar do papel. Pra mim as coisas acontecem um pouquinho diferente, porque eu sou um ser humano que eu aprendi a criar meio que as coisas do zero mesmo. Então pra mim não tem assim, é só como é que eu vou fazer isso dar certo. Eu não vai tenho- dar. Se eu decidir que eu vou fazer algo, a única pergunta que eu me faço é, como que tu vai fazer isso dar certo, Fabiana? E eu já não me preocupo se tem alguém apoiando, e eu sou a Ariana, né? Quanto mais desconfia, mais que daí que eu quero o negócio. Fala não pra mim, que é o maior impulsionador da minha vida pra fazer um negócio dar certo. E o aquariano, que é do contra. Então, é isso. É sobre isso. Mas eu acho que o apoio familiar e Você, Má, fez alguma transição de carreira? Não, então, porque eu sou técnica em nutrição, né? Então eu já tô meio que já dentro da tava ali área. Antes de eu começar a trabalhar massa já na tava massa, flertando com você. Antes de eu começar a trabalhar na massa, eu trabalhava num hotel em Vinhedo, né? E daí eu saí por conta de eu ter engravidado. Porque no hotel a gente não tem muita vida, assim, sabe? Né? Então, assim, eu trabalhava, eu tinha uma folga de domingo, né? E o meu sábado eu trabalhava das 10 às 2, né? Mas imagina, nunca saía às 2 horas, eu nunca entrava às 10 horas, e quando tinha evento rodava, né? Chegou a vez de eu entrar lá às 7 horas da manhã e sair 3 horas da madrugada, né? Porque tinha um casamento lá, tudo, era um hotel fazenda bem legal. Eu gostava muito do que eu fazia, mas daí o meu sonho era ser mãe. Né? Então, aí eu falei assim, agora eu vou cuidar do meu sonho que veio, né? Que é ser mãe. Que era ser mãe, né? Eu tive um aborto antes dela e depois daí depois engravidei, ainda bem que foi logo em seguida, e daí eu abri mão do trabalho no hotel pra cuidar dela, né? Na época, meu marido era motorista de caminhão. Daí eu falei assim, essa criança vai ficar com quem? Né? Tem que ficar A com minha alguém, mãe tem já que tinha estar a ali. empresa, né? Já tinha o pastifício. Era meio difícil dela cuidar também, né? Da Gabi. E daí eu decidi sair, né? A gente conversou bem, eu com meu marido, eu decidi sair. Mas eu não tive transição, assim, eu era uma coisa, agora eu sou outra. Eu continuo sendo. Eu continuo sendo ainda porque técnica e nutrição, nutrição. Tá tudo envolvido ali, né? Mas daí continuo no ramo de foi alimentação. esse aos pouquinhos que você foi entrando na empresa da família e agora Foi, você é a empresa. Agora eu estou sozinha. Agora todo mundo saiu e te deixou. Agora eu estou sozinha. Saíram 2 primeiro, né? A minha tia e mais uma, né? Depois ficou a minha mãe e essa outra sócia, a Rosa, e eu, né? Nós ficamos ali. Foi ali que a gente criou a marca Tressorelli, porque até então não tinha, né? Era uma marca, chamava Macarrão Tia Silvia, né? Daí a gente achou que Tia Silvia era a minha tia que saiu primeiro, a minha tia idosinha. A receita era da tia Silvia? Era. É que lá tudo assim, quem tava junto, né? As 4 que estavam juntas, todas lá do Travil. Então, assim, essa receitinha que a gente faz no macarrão é das nona, né? Então, assim, a gente não mudou muita coisa. Vamos dizer assim, que não mudou a essência. A gente acrescentou sabores, né, na massa. Mas a essência da massa, a receita original, a gente não mudou. Então, assim, a gente daí tinha essa marca e depois foi mudado para Tressorelli nesse ponto. A minha mãe faleceu em 2019. Aí ficou só eu com a Rosa. E depois, quando nasceu meu nenê, o Francisco, aí a Rosa pediu pra sair. Me deu um desespero. Eu pensei, poxa vida, eu vou ficar sozinha, né? Mas foi legal, sabe? Assim, foi legal, porque daí eu me centrei mesmo como empreendedora. Agora eu posso fazer o que eu queria, o que eu tinha ideia. E foi muito legal, assim. Eu agradeço, assim, imensamente todas elas que me ajudaram, né? Assim, que me deixaram entrar na empresa delas. Eram delas a empresa, né? E eu agradeço, assim, tudo que eu aprendi lá, eu agradeço a elas, né? Até falo que eu faço ainda por elas, sabe? Assim, né? Pelo que elas começaram. E
E é ótimo. Mas você tá à frente ali, e mais, nós vamos falar mais daqui a pouco sobre várias coisas que você tá fazendo e colaborando com o Jundiaí, mas o quanto a gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu tive um momento muito importante na minha carreira como empreendedora, que eu abri a imobiliária e eu fiquei muito tempo ainda muito assim, com esses sentimentais, sabe que eu não devia, sei lá, tentar uma carreira, tentar alguma coisa. A gente parece que demora um pouco pra fincar o pé e falar, não, eu sou empresária. Que é uma carreira, né? Que é uma carreira, eu sou empresária. É difícil a gente dar esse... E daí, parece que a partir do momento que você põe esse ponto, que você fala, não, eu sou empresária, eu vou empreender, eu sou uma mulher de negócios, demora pra nossa chave mudar. Mas depois que ela muda, muda até a forma como que as pessoas nos olham. Eu não sei, vocês tiveram algum momento que sentiu isso? Do agora de fato eu sou empresária, agora de fato eu empreendo, agora... Eu tive. Você teve? Tive, inclusive no começo, quando eu ainda estava como sacoleira, mas eu vi isso também por muito tempo depois, até mesmo com a primeira loja, de pessoas me falarem assim, você só faz isso? Porque o serviço de sacoleira ele é visto como uma segunda opção de complemento de renda. Pois é, que pra mim não era visto assim, porque eu sabia que ali era meu ponto inicial, ali mas eu sabia onde eu queria chegar, porque eu não queria, sei lá, eu poderia ter tido pedido ajuda pra minha família mesmo, sabe? Porque na época, hoje meu atual marido era meu namorado, mas eu poderia ter pedido ajuda, olha gente, vamos já, me ajuda aqui, eu vou montar um negócio já de primeira, não, eu quis começar do zero porque eu queria crescer, eu queria ver esse crescimento. Hoje eu falei até, antes de começar o podcast, sobre a escada. A gente tem muito hábito de subir a escada e não olhar pra baixo. Só olhar pra cima. Sim. Eu acabei de alcançar a segunda loja. Mas será que eu não tenho que abrir uma terceira? Será que eu já não tenho que fazer isso? Eu acabei de alcançar a segunda. Olha de onde eu vim. Né? Exato, olha de onde eu vim. Eu tava com uma loja. Se eu olhar mais pra baixo, eu tava como sacoleira, que tinha muito orgulho, tenho muito orgulho de falar. Falo muito isso quando alguém me pergunta como eu comecei. E quando a pessoa me falava assim, nossa, mas você só faz isso? Aquilo no começo me doía. E eu tinha até dificuldade de responder. Eu ficava, faço, mas é que... Ficava assim, como que eu vou responder isso? E aí eu abri a primeira loja, comecei também no primeiro ano, primeiro ou segundo, se bobear até pouco tempo eu ouvia isso. E aí eu comecei a conseguir responder. Eu falo, gente, vocês não têm noção do que é a vida de um empresário. Do que é pagar os boletos. Não, do que é uma... É viver o seu negócio 24 horas por dia. Porque se você é CLT, que também é maravilhoso, porque são escolhas, por exemplo, a minha irmã não tem um perfil empreendedor. Então, ela é concursada, ela ama o trabalho dela. Ótimo, meu perfil não era esse. É o que você quer fazer com a sua vida. Exato, mas se você é um empreendedor, se você é um empresário, a hora que acaba o seu dia, se você sai do seu trabalho, não acabou. Não acabou. A minha irmã chega em casa, ela tem 1 milhão de coisas pra fazer. Ela tem 2 filhas, com autismo, ela tem as terapias, ela tem um monte de coisa pra fazer. Mas o trabalho dela acabou às 6 horas. O meu não acabou às 6 horas. O meu, eu fico, meu Deus, eu tenho que fechar a coleção tal dia, tem fornecedor, eu tô em contratação, eu tenho que entrevistar amanhã, eu tenho que isso. E eu preciso fazer o faturamento acontecer. Eu preciso bater meta. Eu tenho uma equipe, eu preciso engajar a minha equipe, eu preciso conquistar o meu cliente, porque eu falo, quando você é empreendedor, pra mim, o principal não é o produto. O principal é o meu cliente. Sim. Eu quero que ele se sinta bem, que ele se sinta satisfeito, que ele goste do meu negócio, que ele goste do que ele veste, que ele se sinta sempre confortável. Então, assim, pra mim, eu foco na pessoa, eu não foco no produto. Então, é um trabalho incansável. É incansável. Eu ainda consegui agora me matricular em um outro curso, e aí, como já não bastasse o tanto que eu tava fazendo, eu tô fazendo um curso à noite. E as pessoas não entendem isso, elas veem assim... Não entendem a entrega. Ela tem uma lojinha, ela tá vendendo roupinha na lojinha. Quando as pessoas me falavam lojinha... Inicialmente me machucava. Depois eu corrigia. Gente, é uma loja. É uma loja. Não é uma lojinha. E na época, eu mesmo quando eu tava como sacoleira, já me machucava uma lojinha. É muito chato, parece que a pessoa tá sempre te desmerecendo, porque ela não tá te enxergando como você quer ser vista. Só que isso dependia de mim. Sim. Eu não demonstrava isso também. Porque eu tava sempre assim, com receio do que a pessoa ia falar, do que a pessoa ia perguntar. Na verdade, eu acho que tem que estar internalizado dentro da gente. Eu passei muito por isso quando o corretor de imóveis ele é visto como uma pessoa que não deu certo em nenhuma profissão, então ele vai ser corretor de imóveis. E não é isso. Não é isso, porque a gente sabe o tanto que você tem que trabalhar e a responsabilidade que você tem de fazer isso.
E por muito tempo eu tive essa dúvida. Então, hoje, quando a pessoa fala, tipo assim, na verdade a pessoa não precisa falar. Eu já me apresento, eu sou corretora de imóvel, vendo casa, vendo apartamento, Sonhos. vendo terreno, vendo sonho. E tá internalizado mesmo. Eu falo, respiro corretagem da hora. Agora eu decidi respirar podcast também. Não sei porque eu fiz isso da minha vida. E você, Carla, teve alguma coisa que você enfrentou aqui com a loja? Ou não percebeu? Não, sempre tem, né? E como você mesmo diz, universo masculino, né? Então, a mulher na frente de uma loja. Eu tinha uma carreira e eu mudou para outra. Então, você entender o mercado, entender como que funciona o consumidor, ter confiança das pessoas, né? O consumidor de vinho tem que ter essa confiança do que eu tô falando, do que eu tô indicando. Uma pergunta, assim, é te interromper, mas é porque agora surgiu uma curiosidade nata, assim. Porque o homem, o homem quando ele vai escolher um vinho, ele pega o rótulo do vinho, ele vira o senhor do vinho. Né? O homem escolhendo um vinho, ele deveria ser... Mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba. Não entende A nada. empáfia dele é uma coisa absurda. Você teve que lutar um pouquinho pra falar, cara, eu entendo. Tipo, o comprador, eu não falo do outro profissional, eu falo do comprador. Teve uma luta de falar assim, eu entendo mais que você. Fica quieto. Talvez às vezes nem mais, mas assim, tipo, eu tenho alguma coisa pra te oferecer. Eu sou profissional, meu querido. Então, assim, eu estudo, né? Pra assim, isso. até hoje, são cursos e cursos e cursos. Então, assim, eu vou te ajudar. Mesmo você sabendo, eu posso acrescentar alguma coisa, né? Então, assim, você tem que conquistar mesmo as pessoas e que elas tenham confiança, né? Então, muitos clientes hoje já falam, não... Pode falar porque você nunca errou pra mim. Né? Não, o que você falar tá bom porque você sempre acerta. Então, você tem que ganhar a confiança, difícil, né? É um processo, talvez se fosse... né? É que eu não quero que vire um podcast o homem, não. Mas a gente sabe, o cara, parece que o sommelier, o homem, ele não é questionado. A mulher, você tem que provar um pouquinho mais que você de fato sabe o que você Mas tá falando. muitos homens, hein? Não, eu tive indicação da sua loja, eu tive indicação de você. Eu sei que você tem vinhos aqui que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Você faz uma curadoria muito especial de vinho aqui. Isso, então é uma curadoria mesmo com rótulos que as pessoas não vão encontrar. Inclusive, quando eu gosto de dar vinho de presente, aqui eu gosto de comprar, porque a gente dá um impacto, porque você consegue contar a história algumas daquilo. regiões que as pessoas às vezes não conhecem, e eu tenho vinho, e eu consigo explicar aquela região, consigo explicar aquela uva. Então, tudo isso vai ganhando o consumidor, né? Ele vai tendo confiança. Não, eu posso ir lá que A Carla entende. certeza. Eu vou sair satisfeito, eu vou presentear com um vinho que eu vou agradar. Né? Então, é um processo de você ter essa confiança, né? Inclusive, eu lembro uma vez eu comprei um vinho laranja seu. Sim. Aí eu fui num restaurante, fez um sucesso. Porque foi a hora que eu trouxe a minha garrafa e eu vim fazendo uma propaganda. Eu parecia ela errou, gente do céu. A mesa do curso de gastronomia. Eu falei, não, mas o meu... Daí foi o momento de... E o vinho tem disso, né? Acho que comida tem disso, né? O momento de você parar... Vamos todo mundo provar esse vinho que é diferente, a tal da cheiração, e eu tô sentindo isso. Eu acho isso um barato. Na verdade, eu me divirto muito, eu gosto de dar essa provocada mesmo. Mesmo as viagens, né? Então, muita gente vem, eu tô indo pra tal lugar, o que você me indica? Aonde que eu posso ver visito? lá? O que eu vou encontrar? Então, as pessoas vêm muito, ou chega, eu fui pra tal lugar, e eu vi que você também foi, você tem vinho de lá, e o que você achou? Então, tem muito essa troca mesmo, né? De experiências em cima do vinho. Né? Então as pessoas se sentem muito confortáveis para vir aqui e falar de uma viagem, falar de uma experiência, de um vinho que tomou em algum lugar, né? Então isso acaba sendo muito mais do que o vinho, né? É uma troca. É uma troca, né? Eu aprendo muito com isso também, né? Com a experiência das pessoas com que elas trazem, né? Sim, sempre é uma troca. Atender cliente é uma troca infinita, né? Exatamente. Mas, na verdade, a pessoa ela que vem até aqui, que escolhe o seu espaço, hoje ela tem a internet, ela consegue comprar um vinho na internet. Ela vem aqui porque ela quer essa experiência, ela quer, olha, a Carla vai me explicar, ou a pessoa que trabalha com a Carla ela vai me explicar desse vinho, com o que eu vou utilizar, eu vou comer um risoto, quero um vinho. Então, ela quer ter essa experiência, porque ela quer aprender com isso, ela entende que você é especialista nisso. E ela tem um ambiente lindo, acolhedor, e ela quer ter essa experiência. Mas em você todas sabe as que áreas isso... hoje. Aqui nós escolhemos 3 áreas, uma de vinho, uma de roupa e uma de massa.
E se a gente fosse falar, eu até tô lendo aquele livro que é do Senac, né, sobre produtos regionais, né? Porque que na Itália, na França, a gente tem isso muito forte, com roupa, com sapato, com bolsa, com comida, com tudo. Eles falam, isso aqui é produzido aqui, isso é meu. Eles, identidade orgulho, né? Territorial. E eu acho que Jundiaí tá começando a fazer isso cada vez mais. Então, quando eu decido que eu quero vir numa loja, de fato eu não quero o produto, eu quero o atendimento. Quando eu decido que eu quero comprar na sua loja, que se eu procurar a marca, eu vejo no site. Exato. Eu quero comprar no site. E eu sou o tipo de ser humano que eu não compro em site. Na verdade, nem sei. Eu não gosto mesmo. E a mesma coisa com massa, né, Má? Porque assim, você quer saber quem tá produzindo isso pra mim. Qual é a qualidade que tá dentro disso que eu vou comer. A história. Qual que é a história? As pessoas buscam muito a história. Agora, na minha loja, lá eu coloquei algumas fotos da minha família. Meu, como atrai. Como atrai. Como eles querem saber quem era, esse seu avô, seu bisavô. Ai, como que era, o que eles faziam. E é muito legal isso. E a gente mostra, além do atendimento, a gente mostra um carinho, né? Sim. Porque como a gente gosta do que faz, não é? Sim. A gente demonstra isso tanto para a pessoa, que isso que as pessoas voltam, né? Para pegar e voltam para consumir. Esse carinho que a gente... Né? É o ser humano. Então, assim, você pegar a massa, tem uma história, você colocou a mão ali, você fez a roupa, você escolheu, ela vai lá, ela prova o vinho. As dicas que a gente dá, não é? As dicas de que a gente dá. Você pegar uma garrafa, você ouvir a história, né? Isso aí é muito frio isso. Você entrar, é fácil, você entra lá, site, compra uma caixa. Não é o que... Mas não é o que... Não agrega um... Eu acho que para uma calorzinho, mano. Eu acho que quando você quer, por exemplo, eu necessito comprar um vinho hoje que eu tenho um aniversário daqui meia hora. Então, se a pessoa vier até aqui, ela não for bem atendida, não tiver uma experiência de compra, mas ela precisa daquele vinho. Então, ela vai comprar. Então, é uma venda consciente, ela precisa daquilo, ela vai ter que comprar, não tem como ela fugir. Agora, quando ela vem até aqui, e essa pessoa dificilmente vai voltar. Porque ela consegue comprar vinho em outro lugar, procurar numa internet. Sim. Assim como a roupa, gôndola mesma do coisa, mercado no geral. Né? Na gôndola do mercado Sim, você tem. porque as pessoas, elas veem a empresa em si, hoje em dia, muitos empresários são assim, acho que tá mudando, o produto, ela não tá vendo a pessoa. E quando você não tá vendo a pessoa, você tá vendo só o seu produto, você acha que o seu produto é incrível, é excelente, que basta você ter o produto que vai vender. E não é mais isso. E quando eles têm a experiência de viver isso aqui, volta, né? Na verdade, a gente pode dizer que, né? como mulheres empresárias e empreendedoras, que a gente entendeu que o consumidor mudou. Muito. A internet fez isso, né? E eu acho que assim, você também prestigiar o que é seu. Né? Tipo, o que é da sua cidade, o pequeno produtor, a empreendedora. Tipo, por que eu vou comprar um vinho lá naquele hipermercado? Se eu posso ir lá naquela loja menor que é da cidade, que tem um trabalho em cima, que tem uma pessoa dedicando um tempo dela ali. Então, assim, vai de agregar essa consciência de consumo também. A gente tem que dizer isso pro consumidor. Prestigiar as pessoas, prestigiar quem você conhece, quem tá ali batalhando, né? Sabe tanto que é difícil? Isso. Mas a gente tem que, às vezes, dizer pro consumidor isso. Não é só... Por exemplo, tem uma massa, tem uma loja de vinhos maravilhosa. Às vezes a gente precisa dizer isso pro consumidor, viu? Vamos tomar atento na forma como que você tá consumindo. Porque às vezes ele compra da internet e ele, tipo assim, fica no automático e ele quer o preço. Então, assim, você mora em Jundiaí, consuma de quem trabalha aqui. E às vezes não é nem o preço, às vezes o seu preço é o mesmo ou menor, mas a pessoa não tem a atenção ali de repente olhar isso, né? Às vezes o preço é até menor, mas não tem essa preocupação, né? Eu quero vir aqui, eu quero consumir um vinho, eu quero saber a história desse vinho. Eu fui lá conhecer a vinícola, não, mas você trouxe o conhecimento, você trouxe essa história. E eu atendo todo mundo da mesma maneira, desde o que vai entrar aqui só para bater papo e vai embora, até o que vai comprar, uma compra maior. Então, assim, todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é cuidado. É o tal... Individualizado, Sim, né? é o atendimento que de fato olha para a pessoa. Sim. E tem uma coisa que você faz na sua loja que eu gosto muito. Que você falou sobre atendimento, você bateu muito nisso. E eu vou falar o que eu enxergo e depois você me fala qual foi o diferencial que você quis trazer. Mas eu vou falar o que eu vejo como olhando a sua página no Instagram, tá? Tem um quadro que você faz que eu amo, que você põe... 3 corpos.
Sabia. Eu amo esse quadro, porque nós somos críticas em relação à nossa imagem, a gente já falou disso aqui. A gente é crítica em várias coisas. Eu tô nesse processo de tentar me amar Do jeito em que whatever. Eu ia falar o palavrão, whatever. Tô a fim de me amar, porque senão, quem depois, se eu não me amar primeiro. Mas é difícil o ato de se amar. Mas a gente te vê, você é magra, linda, toda coisinha. Aí você põe uma roupa e daqui a pouco você traz uma com um corpo diferente e outra com um corpo diferente. E daí você olha e fala, poxa vida, não é a roupa, é como você veste a roupa. Isso é muito bonito que você faz aqui na cidade. Na verdade, eu bato muito na tecla de não ter um padrão. Eu sei que a sociedade impõe que a gente tenha um padrão. O meu corpo não é padrão. Parece. Sim, talvez seja, porque, né? É porque a gente falou, é magra. Tipo, é magra, pronto, pra nós o padrão é ser magra. Não é, tem uma coisa do padrão é ser magra. É péssimo, gente. Mas, por exemplo, eu tenho mais quadril, tenho mais bumbum, querendo ou não... Que é o da brasileira, né? assim, é um corpo mais brasileiro, não é um corpo modelo, não é um corpo magérrimo. Eu não tenho... nossa, aqueles 60 centímetros de cintura, nem nada do tipo. Mas eu sei que, assim, as pessoas enxergam talvez como padrão, mas eu bato na tecla de não ter um padrão. Pra mim, o importante é você se vestir, se olhar no espelho e se sentir bem. Olha, eu tô feliz. Eu tô satisfeita com o que eu tô usando naquele momento. E eu sempre tive muito isso. Desde antes de ter as lojas. Eu sempre gostei muito de criar. Eu desenhava roupas, desde pequena, como eu falei, que eu costurava roupa para minhas bonecas, para as minhas Barbies. Era tudo desenhado. E eu nunca entendi por que tinha que ter sempre Barbie branca, loira. Eu não era loira. Barbie branca, loira, de olho claro e magra. Ou boneca branca, loira, de olho claro e pequenininha. Era sempre... Isso foi imposto, agora tá mudando, graças a Deus tá melhorando. Mas isso sempre foi muito imposto. Então, quando eu que resolvi montar o meu negócio, eu falei, mas isso vai mudar. E eu tenho colaboradoras incríveis, maravilhosas e de todos os estilos. Tanto aqui na loja do bairro Maloca, quanto na loja do bairro Medeiros. E elas são pessoas que se sentem muito bem como elas são. E isso é muito importante. Porque assim, a gente sabe que não basta você ter um corpo bonito, malhado, magra, alta, que você vai estar bem da cabeça. Não vai. Na verdade, às vezes tá mais perdida do que nós, né? Que colocou roupa e vai, tem dia que você fala, estou maravilhosa. Tem dia que você fala, meu Deus, o cocô do cavalo do bandido. Mas isso é mais ou menos isso. Eu não acordo todo dia bem, você acorda todo dia bem? Não. Tem dia que eu me olho no espelho e falo, Jesus, amado, por que aconteceu com esse cabelo? É sempre o cabelo que dá o sol, nasceu assim, não abaixa por nada. Mas é que nós somos muito críticas com a gente mesmo. Normalmente não é o outro que tá te criticando, normalmente é você mesmo. E se o outro tiver, é só um problema dele. É dele só, porque você nem tá sabendo. Então a gente fica sempre pensando o que o outro tá pensando. E enfim, esse quadro a gente criou justamente para mostrar que não tem um padrão. Que uma calça vai ficar bem em mim, pode ser que não, mas vai ficar bem em mim. Vai ficar bem numa pessoa como a Nath, que tem 1,73 m de altura. E vai ficar bem, por exemplo, com uma pessoa como a Rayana, que tem 1,58 m, mas ela inventa que tem 1,60 m. Rayana, você vai assistir, você inventa. Ela tem 1,58 m e vai ficar ótimo nela. Você sabia que eu tenho 1,52 m? Sério? É importante o número após entendeu? 1,5 m. A gente tem que atestar. Porque eu entendo porque ela fala que ela tem 1,60 m. Porque 1,58 m, você entendeu? Então, a gente... Mas eu tenho na meu RG, eu posso provar. É 1,52 m. Eu tava meus 2 centímetros, eu não admito que ninguém tire ele de mim. E você não pula pra 5? Não, porque daí eu vou estar mentindo muito, porque eu sempre encontro uma mais alta que eu. Tem um 55, daí eu... Então eu mantenho 52, entendeu? Eu acho massa quando eu encontro uma com 1,49. Você é pequenininha. Ai, que miozinho. É verdade. E aí é muito legal, porque aí a pessoa fala assim, mas eu vou usar um cropped? Se você se sente bem, sim. Mas é difícil quebrar esses padrões. Exato. É difícil. É difícil quebrar o padrão que a gente falou muito aqui antes, né? Da dificuldade, às vezes, de gravar o vídeo, de aparecer na internet, porque você se olha e você fala, o que o outro tá pensando de mim? O que o outro... Então, é difícil apertar esse botãozinho do desliga. E posso falar? Você normalmente tá pensando no que as pessoas próximas estão pensando de você. Porque quem te critica muito quem são tá as pessoas próximo. próximas. São Isso é de fato. seus amigos mais próximos, às vezes, são as pessoas que não curtem suas postagens, por exemplo. Sim. Eu sou uma pessoa que, se uma amiga minha, ela tá esquisitíssima naquela foto. Eu vou lá, linda, foguinho. Maravilhosa. Eu gosto muito de empoderar as mulheres. Eu sempre vou fazer isso.
Ó, a gente vai ter que cortar pro primeiro bloco, mas antes de cortar, eu quero fazer uma observação muito pertinente que você fez, que é o seguinte: a gente apoia pessoas de fora e às vezes nós não apoiamos a que tá do lado. E o quanto isso é massacrador para a mulher que empreende, ou até para o próprio homem, para o empreendedor em si. Geral, né? Num geral. A partir do momento que você montou um negócio, primeiro os que são próximos vão ver se você vai dar certo, para depois vir apertar a sua mão. Isso é muito massacrador para quem empreende, independente do sexo. Acho que vocês concordam comigo, né? Sim, e às vezes mesmo quando você tá dando muito certo, talvez isso, não sei, se Então incomoda. incomoda também. Se que tem uma dificuldade muito grande de apertar um botão de curtir, porque assim, pra gente é muito importante que tá ali É no online. importante. Isso, o Instagram cada vez mais mostra pra menos pessoas. Os algoritmos deles estão mudando. Quanto mais engajamento orgânico tem, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, pessoas que eu amo. Eu tenho minha família que é muito próxima, que eu também amo. Se só ali Já desce curtisse, uma... se eu curtisse, já pra mim já faria uma diferença gritante. Você vê assim, é um ou outro. E você vê que viu. Você Mas vê não- que. Mas não faz. Então eu não sei o que acontece. Eu Mas percebo isso que é mais. é uma É que as pessoas cultura. não vivem isso, sabe? As É que as pessoas pessoas não estão vivendo isso, porque que nem a gente falou, um CLT vai entender muito pouco do que é empreender. Né, assim, é escolha, que nem você Sim. falou, é escolha, eu quero ser um CLT. Mas empreender é tão difícil, a gente precisa de cada um ajudando a gente, né? De cada apoio. Então, quem não tá empreendendo, é difícil de entender também. Entender Imagina, os essa outros já curtiram, por que eu vou curtir? Não preciso. Vou visualizar e acabou, né? Mas a gente precisa, né? A gente A gente do precisa apoio. desse apoio. Inclusive, agora que nós vamos cortar pro bloco e nós vamos ir pra degustação, fica aqui um recado pra vocês, gente. Se o seu amigo empreende, apoia ele, curte ele, compartilha as coisas dele. É bonito, vai ajudar e ele vai te agradecer. Já já a gente volta. Bom, agora a gente vai provar vinho e massa, que combinação ruim, né, gente? A Má, ela trouxe pra gente uma massa e um molho da Tressorella, ela vai falar um pouquinho disso, e a Carla separou um vinho pra gente tomar, né? Acho que todos estávamos ansiosos por esse momento e essa mesa bonita, né? Bom, é isso, vamos comer, mas enquanto nós vamos comer, a senhorita vai ter que explicar um pouquinho sobre a confraria que você faz. Bom, você escolheu um vinho aqui, que vinho que você escolheu? É um Chianti. É um Chianti clássico. Acho que podemos fazer um brinde antes de eu começar essa degustação. Não vou conseguir chegar aí, então, saúde! Vou chegar até aí sem quebrar a taça. Sem quebrar a taça. A taça dela é lindíssima. Vamos provar esse vinho, né? O Ai, Chianti é um delícia. vinho da Toscana. E aí ele tem essa acidez, né, muito boa, que harmoniza muito bem com o molho de tomate. Delicioso. Delícia, muito bom mesmo. E aproveitando que você já tá falando de harmonização, enquanto nós vamos provando, a senhorita vai falar, depois ela fala e a senhorita come, fala pra gente um pouco da sua confraria, do clube do vinho com o livro que você tem aqui, Wine Village, explica só um pouquinho dessas coisas que você faz. Tem vários eventos, né, vários formatos aí de encontros. Um é a confraria, né? A confraria é um grupo de estudo e são encontros mensais, sempre com um tema. Depois, vai avançando esse tema, esses estudos. Tem a degustação às cegas do tema e é um aprendizado, né? É um avanço aí no conhecimento do vinho. Tá. Tem o Wine Village, que é uma festa já, né? Então é bem descontraído, vem banda, tem vinho por taça. E é uma vários feirinha, parceiros, né? Vem vários produtores da região. Então, assim, um evento, assim, super gostoso, bem animado. Que acontece aqui onde fica o estacionamento das lojas, Isso, né? aí é um evento maior. É um evento aberto ao público, né? Isso. Qualquer um pode chegar, vir beber, vir Sim, comer. é aberto. Tem as degustações também, que eu recebo produtores, né? Então, sempre tem algum tema, recebo de Portugal, da Argentina. Então, a gente recebe esse produtor para degustar os vinhos, para saber a história da vinícola. Sim. Que também são eventos bem legais. Tem o Clube do Livro, né? Que é uma agora- parceria com a Fernanda, que é de Curitiba. Então, também tem um encontro mensal, tem o livro, que é o tema do encontro. Então, quem vai participar lê o livro. E depois tem o vinho, que vai geralmente do país, ou que tem alguma coisa a ver com o livro. Então, tem
os comentários, né? Aquele bate-papo sobre o livro, com o vinho, as comidas também relacionadas com o livro. É um projeto bem bacana também. Inclusive tem uma amiga minha participando, nossa senhora, toda vez que ela vem eu falo, me chamou, mas é que eu não consigo vir mesmo. E tá lotando, assim. Eu imagino. O livro tá um sucesso mesmo, estamos esgotando as vagas muito rápido, já talvez montar alguma outra turma, porque tá um sucesso o Clube do Livro. Mas tudo que você legal. faz é um sucesso, viu, mulher? Porque o Wine Village aqui é maravilhoso. É fazer aquilo, quando você faz o que você faz com amor, você consegue transformar, né? E não é só voltado para mulheres, né? Então, assim, é geral, né? Tanto as confrarias, tem confraria só de homens, tem confraria só de mulheres, tem confraria de casais, tem confraria de amigos, enfim, é bem versátil, né? Então não é também só voltado para o público feminino. As mulheres acabam se sentindo à vontade, mais acolhidas, né? Acolhidas, né? Mas é para todos os públicos, desde o que não conhece nada de vinho aos conhecedores. Então a gente abraça todo mundo. Agora prova e vê o que você acha da harmonização dessa massa. Vamos ver a opinião do Mar. Enquanto ela vai provando, Mar, fala um pouquinho das rotas que você está participando. Isso mesmo. A Tressorelli participa da Rota da Cultura Italiana daqui de Jundiaí, né? Que a gente tem um turismo vasto aqui em Jundiaí, é bem legal. Recebemos milhares de turistas por semana e é bem legal mesmo, assim, o nosso turismo. Temos vários lugares. A Rota da Cultura Italiana, ela envolve o bairro Traviú, o Poste e o Bom Jardim. Né? Então, lá a gente tem os restaurantes e tem os cafés coloniais, tem as adegas também, né? Que recebem também a visita. E a loja nossa está aberta também ao público, né? Todos os dias. De sábado, durante a semana, assim, das 8 até as 6. Se for depois das 6 eu estiver em casa, eu atendo. E você tá atendendo também agora as excursões, né? Isso. Aí, de final de semana, a gente recebe excursão. Então, lá na hora da excursão, a gente mostra um pouquinho sobre como que é o preparo da massa. Eu conto a história do bairro, a história de Jundiaí. Então, assim, o pessoal fica bem empolgado lá. A gente faz uma degustaçãozinha, eu sirvo uma massinha para eles, né, lá na hora. E depois daí fica aberto a venda na loja. Né? Eu tenho um evento bem legal também que a gente faz lá, que é a experiência, né, gastronômica, a Serata della Pasta. Né? Então as pessoas vão lá, preparam a massa junto comigo, desde do empasto, né? O trigo, o ovo, mexe tudo lá, faz tudo comigo, a gente faz alguns tipos de cortes e depois faz a degustação. É bem legal. Aí nesse evento eu consigo atender até 12 pessoas por conta do espaço, né? Mas é uma delícia, uma delícia. É uma delícia ver onde que produz, né? As pessoas adoram. Quem vai, adora, sabe? Assim, que sai de lá bem satisfeito. Tá bom, Marina? Nossa, maravilhoso. Tô aqui tentando enrolar. Eu não enrolo. Eu vou até terminar o papo, eu já matei o macarrão e o vinho. Pegar um fiozinho. Jesus, olha o tamanho do fiozinho que eu achei. É um fio longo. Não, eu já, eu escolhi o maior fio. Não, e o vinho com a massa ficou delicioso. Muito bom, né? Harmonizou, duas competentes do que fazem. Eu com a Marina estamos muito felizes. Mas enfim, o programa ele está terminando. Nós vamos continuar comendo, mas vocês não vão ver isso. Mas eu sempre faço duas perguntas, porém como esse programa ele é um formato diferente, então eu quero que vocês deixem um conselho. Cada uma vai me falar um conselho para quem vai empreender. Pode começar, Mar? Eu? Pode. Depois você conta. Enquanto você fala, eu conto. Eu acho que empreender é uma conquista diária, de muita resiliência, muita força, muita paciência, porque eu acho que muitas pessoas acham que é só montar um negócio que ali vai estar aquele negócio e já vai dar certo, e é muito diferente disso, principalmente hoje em dia. Hoje em dia a gente tem internet, tem outros meios que facilitam a compra, então às vezes a gente pensa, vou montar um espaço físico. O físico é certeiro, só vai passar ali e vai comprar, e não é mais assim. Então assim, empreender vai muito além, você tem que ter muita paixão pelo que você faz. No meu caso, eu lido com pessoas, eu lido com homens também, claro, mas meu público principal alvo são as mulheres, e eu gosto muito de trabalhar com mulheres e ter clientes mulheres. Eu gosto desse contato com a mulher, dessa troca que a gente tem, e eu sempre foco muito nas pessoas e não no meu produto. Claro que meu produto é excelente, eu procuro sempre marcas de muita qualidade, eu sou uma multimarcas, então eu procuro marcas que representam o meu estilo, que representam o estilo da mulher que eu quero atingir, mas
o principal, acho que assim, você ter muita foco, muita dedicação, muita força, muita resiliência e sempre focar no cliente. Ele é o principal de tudo e diferente do que alguns fazem, focam no produto, eu acho que não é o ponto-chave, mas... Ou seja, o motivo é pelo cliente, né? É pelo cliente. E assim, você fazer o que você gosta, porque é o principal também, né? Sim. Você pensar que você vai acordar todos os dias pra fazer aquilo. Então você tem que fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você Já que vai identifica. empreender, tenta fazer com aquilo que se identifica. Exato, é a mesma coisa que eu querer montar uma empresa como a dela. Ou a dela, eu não entendo nada de vinho. Eu adoro tomar vinho, esse vinho tá maravilhoso, esse prato tá maravilhoso, mas eu não entendo. Então eu não vou montar algo numa área que eu não faço, que eu não tenho conhecimento. Ou eu vou procurar conhecimento antes de montar também, tem essa opção. Também acho que faz muito Mas sentido. fazer o que você ama, fazer o que você gosta, eu acho que é o principal. E pra você, Carla? Dá um conselho pra quem vai empreender. Eu acho assim, você ter um negócio é você respirar esse negócio e você viver isso 24 horas por dia, né? É um terceiro filho. Né? É muita dedicação, são muitas dificuldades. A gente tem muita dificuldade em empreender, em ter um negócio, mas é não desistir. Todo dia aquela dedicação, o aprendizado e não desistir. Tem que estar focado e persistência. Eu acho que é bem, bem importante. A dedicação e a persistência. E pra você, Má? Dá um conselho. Um conselho. Eu acho que as meninas falaram, fazer com amor, sabe? Fazer com muito amor o que você faz. Eu acho que isso mostra para o cliente que você tem a certeza do que você está fazendo. Né? Então, mostra para o cliente que ele pode estar lá comprando com certeza que aquilo foi feito com carinho, com amor, com dedicação, com qualidade. Né? E investir sempre. Investir em conhecimento, investir em equipe, investir no meu caso, ingredientes bons, né? E tá procurando sempre o melhor. Bom, vocês ouviram conselhos de 3 mulheres empreendedoras de sucesso na área delas. Isso, acho que eu vou cobrar por esse podcast. Pra quem assistir vai ter que me pagar R$1 cada pessoa que assistir. Então assistam muito. Inclusive, acompanhe o Café em Dia nas redes sociais, aqui no YouTube, porque esse canal ele é voltado pra Jundiaí região, pra quem é daqui e pra quem não é daqui, conhecer pessoas incríveis que apostam todos os dias nessa cidade dessa forma tão maravilhosa. As redes sociais das meninas estarão aqui embaixo na descrição. Acompanhe o trabalho delas nas redes sociais porque elas são foda. Quero falar essa palavra com muita propriedade. São mulheres extremamente competentes. Eu quero agradecer, Carla, por você ter aberto aqui a Miss Sommelier pra gente vir fazer essa degustação e esse papo tão agregador que eu sei que vai agregar na vida de muita gente. Obrigada, Marina. Eu que agradeço. Obrigada, Má. E pra quem tá em casa, pra quem tá em casa, saúde, compre vinho nela, compre pasta dela e se vista com ela. E assista o Café em Dia. Pronto, tá dado o recado. Obrigada, meninas. Obrigada. Saúde. Ao empreendedorismo feminino. Saúde.